Olá de novo. Então, nós vamos começar a falar das vasculites, vamos começar com as vasculites de pequenos vasos. Hoje nós vamos focar bastante nas vasculites de pequenos vasos relacionados aos complexos imunes, que são provavelmente a vasculite mais comum de pequenos vasos que vocês vão encontrar. Nós não vamos falar de uma vasculite bastante especial, que pega só o capilar, que é a vasculite antimembrana basal glomerular, que é a síndrome de Goodpasture, que ela é estudada um pouquinho mais na nefrologia. Nós vamos falar dessas três aqui e das idiopáticas. Então, a fisiopatologia das vasculites pequenos vasos causadas por complexos imunes, como nós já falamos na introdução, a formação de complexos imunes por uma série de razões ficam navegando pelo sangue e eles vão se depositar em lugares em que o plasma é filtrado. Então, no final dos vasos, nos capilares, mas principalmente nas vênulas, no pericárdio, na pleura, no glomérulo, na membrana sinovial, sempre onde existe um ultrafiltrado de plasma, esses complexos imunes podem se depositar. Depositando, eles vão fazer ativação de complemento, e essa ativação de complemento leva a uma quimiotaxia importante dos neutrófilos, que aí sim vão fazer a lesão da vasculite. Então, vasculite em pequenos vasos por complexos imunes, o mais comum que vocês vão ver é uma vasculite cutânea. Então, é esse paciente que de uma hora para outra, ele chega com a perna toda pintada assim, começou de repente, geralmente com essa piora, seguindo a gravidade, então predomina em membros inferiores, piora quando ele fica com a perna para baixo, melhora um pouco quando fica para a perna para cima. Essa ação da gravidade é justamente porque os complexos imunes se depositam conforme a gravidade. Quando nós biopsiamos essas vasculites, o que nós vemos então são os vasos, aqui um e aqui outro, com bastante infiltrado inflamatório polimorfonuclear. Se a gente for prestar bastante atenção, não é só polimorfonucleares, mas restos de polimorfos nucleares, que a gente chama de poeira nuclear dos polimorfos nucleares. Esse resto de polimorfo nuclear nós chamamos de leucocitoclasia. Então, por isso que essas vasculites de pequenos vasos autoimunes, quando nós biopsiamos, a patologista fala, isso é uma vasculite leucocitoclásica, ou leucocitoclástica. Mas lembrando sempre que esse é um diagnóstico patológico, você não pode olhar para uma perna e falar isso é uma vasculite leucocitoclástica, você pode chutar que é uma vasculite de pequenos vasos. Mas o interessante é que se a gente tem esse diagnóstico de vasculite leucocitoclástica, a gente sabe que é de pequenos vasos e sabe que é por complexos imunes. Essa vasculite, vocês vão ver também esse termo vasculite de hipersensibilidade, mas hoje a gente prefere usar como diagnóstico clínico o termo vasculite de pequenos vasos. E se você tem uma vasculite leucocitoclásica na palotologia, repetindo, isso indica para você que são pequenos vasos, mas que o principal componente é a formação de complexos imunes. Quando você tem uma vasculite cutânea, felizmente 80% das vezes é uma vasculite cutânea isolada. Por que isso acontece? Geralmente aí, por isso que essa vasculite ganhou o nome de hipersensibilidade. Algum antígeno entrou no corpo, o corpo fez uma reação de anticorpos, se formou os complexos antígeno-anticorpo, que foram depositados na pele. Geralmente essas doenças são bem limitadas à pele, elas são idiopáticas na maioria das vezes, você não consegue achar um evento desencadeante, embora medicações e infecções podem ser vistas. Tem um bom prognóstico, muitas vezes você não precisa nem tratar, só colocar a perna para cima, por exemplo, o paciente melhora. O problema é quando aquela vasculite de pele, na verdade, está indicando que outros vasos pequenos estão envolvidos, uma vasculite sistêmica de pequenos vasos, onde existe um envolvimento visceral. E aí sim, nós temos que ir atrás da causa subjacente e essa vasculite pode precisar de tratamento. Entre nós, a reumatologia, a gente fala, essa vasculite cutânea tem nome, porque na hora que existe o envolvimento visceral, a gente começa a dar nome para essa vasculite, ao invés de chamar só de vasculite idiopática cutânea. Então, na hora que você tem uma vasculite de pequenos vasos da pele, em qualquer paciente, a gente sempre tem que checar se outros órgãos também estão envolvidos com vasculite de pequenos vasos. As três mais famosas são a púrpura de Enoch-Schlein, a crioglobulinemia e a vasculite urticariforme. A púrpura de Enoch-Schlein é uma doença interessante porque ela é a vasculite mais comum da criança. Ela acontece em crianças em 75% dos casos e na maioria das vezes abaixo de 8 anos. Então, se uma criança chega com a perna toda pintadinha, provavelmente ela tem uma púrpura de Enoch-Schlein. E o interessante dessa púrpura é que os complexos imunes estão relacionados com a IgA, então é uma formação de anticorpos imunocomplexos com IgA, provavelmente desencadeados por uma infecção
viral prévia. E existe uma tétrade clássica desses pacientes. Eles fazem vasculite de pele, eles fazem artrite, então aqui vocês podem ver esse tornozelo está inchado, bastante dor abdominal, e essa dor abdominal vai ser causada por formação de pequenas vasculites na submucosa do intestino, e eles também podem fazer glomerulonefrite. Quanto mais visceral o órgão, quanto mais órgãos são envolvidos, maior a gravidade da doença. Felizmente, a maioria das crianças tem só vasculite e artrite, mas essa monitorização de dor abdominal e principalmente glomerulonefrite vai fazer toda a diferença no tratamento dessas crianças. No adulto, uma vasculite de pequenos vasos sistêmicos que nós devemos estar alertas é a crioglobulinemia. Crioglobulinas são proteínas, como essas aqui, que se precipitam no frio. Elas são induzidas a formar complexos imunes através de eventos disparadores. E o mais comum evento disparador é a hepatite C. Tanto que com os tratamentos modernos de hepatite C, a taxa de crioglobulinemia, de doença de crioglobulinas, está caindo bastante. Mas lembrar que essa formação de crioglobulinas, elas também podem ocorrer com linfomas, com outras doenças autoimunes, com outras doenças que produzem muito autoanticorpos, como as discrasias monoclonais, e até infecções crônicas. E, de novo, é uma vasculite de pequenos vasos sistêmica, onde você tem púrpura palpável, poliartralgias e glomerulonefrite, tudo o que caracteriza uma vasculite de pequenos vasos. O importante, então, nesses pacientes é fazer a pesquisa de hepatite C e fazer a pesquisa de crioglobulina. Não é à toa que esses dois exames a gente pede em quase todos os pacientes com suspeita de vasculite sistêmica de pequenos vasos. Então, aqui uma crioglobulinemia, então nada mais que uma púrpura palpável bastante agressiva, às vezes pode fazer um pouquinho de úlceras também, e uma glomerulonefrite, aqui um glomérulo bastante inchado, por deposição de complexos imunes com crioglobulinas nesses glomérulos. E mais raramente, a terceira vasculite de pequenos vasos sistêmicos que nós vemos é a vasculite urticariforme, também chamada de urticária vasculite. É uma vasculite interessante porque, clinicamente, na pele, ela parece uma urticária, que seria uma reação alérgica por IgE. A urticária comum, geralmente, ela some e ela coça, mas não dói. Essa urticária, ela demora para sumir, pode até deixar marca, por quê? Porque ela destruiu o vaso e, na verdade, ela arde e dói mais do que coça. Isso são pistas que nós usamos clinicamente para dizer que o paciente tem uma vasculite urticariforme. Isso é importante porque a urticária comum nós não biopsiamos, mas na suspeita de vasculite urticariforme, nós devemos biopsiar. Essa vasculite pode afetar órgãos internos, especialmente rim e também trato gastrointestinal, e mais recentemente foram descobertos que os anticorpos anti-C1Q, o C1Q é um componente do complemento, estão presentes nessas vasculites também. Elas podem estar sozinhas ou relacionadas com lúpus eritematoso sistêmico, e habitualmente elas consomem bastante complemento, por isso que elas também são chamadas de vasculites urticariformes hipocomplementéticas. Então, vocês viram, e isso é por todo dia do reumatologista, porque a gente vê esses casos pelo menos 1, 2 vezes por mês, em que você tem uma vasculite de pequenos vasos que chega com aquela pele toda pintada, uma vasculite cutânea, o que a gente deve pedir para imaginar que possa ter um comprometimento sistêmico? Parcial de urina e creatinina, para mim, são os principais exames, porque se você tem já um parcial de urina comprometido, isso mostra que você tem uma glomerulonefrite, e isso deixou de ser uma vasculite somente da pele. O hemograma, que vai mostrar algumas causas não vai mostrar nenhuma causa de anemia, mas é um exame importante para a gente ver se existem outras doenças associadas. Todo esse depósito de complexos imunes leva à queda e consumo do complemento, e o complemento é um exame importante. A sorologia para hepatite para hepatite C, com e sem crioglobulinemias, é um exame que a gente pede sempre para esses pacientes, assim como o raio-x de tórax, principalmente se o paciente tiver algum sintoma pulmonar. Não é muito comum essas vasculites pegarem pulmão, mas quando pegam, geralmente elas vão ser mais graves. E todos os outros vão ser guiados pela clínica. Na reumatologia, a gente leva muito em consideração a manifestação clínica. Por exemplo, se eu acho que é uma vasculite secundária a uma colagenose, secundária ao lúpus, ou secundária a uma artrite reumatoide, eu vou pedir os exames baseados na clínica, se a clínica dessas outras doenças estiverem presentes ou não.
E é isso. Obrigado.